coração. Mas não se mata a vaidade, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo eu não quero meu Jesus abandonar, pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é assim. Fez o corvo levar
carne para o profeta alimentar. Fez a noite virar dia, do seu povo guerrear. Josué orou com fé e Deus fez o sol parar. O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová. Daniel foi jogado lá na cova dos leões. Deus viu nele inocência, pôs leão pra jejuar. E Nabucodonosor começou a se exaltar. Junto com os animais, 7 anos foi pastar. O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová. Os 3 jovens na fornalha começou a passear nas águas do Rio Jordão, fez o machado nadar. Se não tem missionário, tem profeta pra mandar. Ele manda uma jumenta pra fazer todas cavar. O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová. Ele faz vivo morrer e morto ressuscitar. Fez o peixe de navio pra com o profeta falar. Fez pequeno ficar grande e grande se rebaixar. Fez Davi um grande rei e Faraó se humilhar. O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová. Ele cura os leprosos e também faz coxo andar. Ele faz o cego ver, faz o mudo falar. Fez a vara virar cobra, pôs as rãs pra guerrear. Fez as moscas entrar na guerra pra com Faraó lutar. O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é assim. Para transmitirmos o programa A Voz do Senhor. Estamos aqui na rádio Hits, Gospel Hits, aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. E nós estaremos aqui apresentando este programa hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. Nós estaremos aqui até às 17 horas, se o Senhor nosso bom Deus permitir. A temperatura aqui em Rondonópolis está agradável, né? Pelo menos aqui dentro do estúdio está ótimo. Mas ali os termômetros estão marcando 35 graus. Tá bom, temperatura muito boa. E nós pedimos que vocês nos acompanhem através da nossa programação até às 17 horas. Será uma grande honra, um grande privilégio para nós termos a companhia de todos vocês aqui conosco. Eu creio que grandes coisas Deus fará por cada um de nós. Na verdade, Ele já está fazendo por nós. E com certeza, Ele deseja fazer muito mais. Está comigo aqui no estúdio o irmão Nilson, diácono, o irmão Nilson. Ele está presente aqui conosco no estúdio nesta tarde. E também a irmã Isabela Yali está conosco e ela, aproveitando a presença dela aqui no estúdio, nós estaremos
ela estará cantando hinos ao vivo aqui para nós. Nosso abraço fraternal a todos que estão nos acompanhando através do rádio, na frequência de 93.5, também através do aplicativo da rádio. Nosso abraço a todos vocês que estão nesse instante trabalhando aqui na cidade de Rondonópolis, seja através sendo um taxista, um Uber, um frentista, seja quem for que está nos acompanhando. Nosso abraço fraternal a todos vocês. Que Deus possa continuar vos abençoando. E também aqueles que estão através do nosso Facebook, também através da nossa página na internet, avozdosenhor.com.br. Nosso abraço ao irmão Vitor Lucas, que está na sonoplastia hoje. Ele está retransmitindo diretamente de Cuiabá para todo o Brasil, né? E ao exterior, através do nosso canal no YouTube, A Voz do Senhor. E eu espero que toda a programação aí, o áudio, imagem, esteja tudo perfeitamente. O irmão Vitor nos deu um sinal aí através do nosso meio de contato, né? Então Deus abençoe a todos. Fiquem conosco até às 17 horas. Eu creio que grandes coisas Deus fará por nós. Nós teremos alguns hinos ao vivo aqui com a irmã Isabela. E depois nós estaremos lendo as escrituras que está no livro de Atos. Falaremos uma passagem para trazer uma reflexão para todos nós. Livro de Atos, capítulo 26, está a nossa meditação. O irmão Vitor já sinalizou aqui que está tudo bem. Um abraço, irmão Vitor. Deus te abençoe, Deus te ajude. Às vezes alguém pode perguntar, pastor, por que tu não fica olhando para a imagem? Eu tenho que ficar controlando a tela aqui. Então a câmera está aqui, o computador está aqui na minha frente, eu preciso olhar aqui em cima. Então dificilmente eu consigo ficar olhando diretamente para a câmera. E eu coloquei ela um pouco mais à minha direita para pegar ali a irmã Isabela. Então, às vezes alguém pode perguntar isso. Eu tenho que olhar aqui na tela, no sistema, às vezes olhar aqui na mesa. E eu estou aprendendo a mexer aqui esses botões aqui, né? Agradeço o diretor, o Ney Teles, que tem tido paciência conosco, tem nos ensinado e tem sido um bom professor. Então, Deus abençoe o diretor, o Ney, sua família e esse trabalho aqui que ele faz aqui na rádio, né? Nossa programação é diária, é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã e das 16 horas às 17 horas. Então você é o nosso convidado especial para estar conosco. Vocês que estão nos acompanhando pela rádio, passa aí esse link aí, passa essas informações aí para os seus contatos, vocês que estão pela rádio, vocês que estão pelo aplicativo, comunique aí todas as suas redes de contato, vocês que estão através do nosso link, nosso canal A Voz do Senhor, comunique a todos também para estar conectado. Esse programa, numa hora dessa, eu digo que é um lanche espiritual da tarde para nós, né? Para a nossa alma. Então é muito importante, tá bom? Deus continue ajudando a todos. Lembrando que hoje, sexta-feira, nós temos culto aqui na Igreja Tabernáculo da Fé, aqui em Rondonópolis. Fica aqui na avenida, na Rua da Saudade, número 53, no bairro São Sebastião 2, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. E você é o nosso convidado para estar conosco. Hoje à noite, culto de cura, de libertação. E eu creio que você será grandemente abençoado, você será ajudado também. Se alguém desejar falar comigo, nosso telefone de contato é 659-9965-7472. Então vocês podem entrar em contato comigo, caso deseje fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, você pode fazer. Nosso telefone é esse, 659-9965-7472. No decorrer da programação eu continuarei citando o número do meu telefone, como também o nosso canal no YouTube. Eu quero de antemão mandar um abraço aos ouvintes que estão através
do aplicativo da rádio, né? Eles estão lá, tem muitos que estão por todo o Brasil. Há pessoas nos assistindo, nos ouvindo lá em Sales, São Paulo, e também no Belém do Pará, né? Lá no Pará. Deus abençoe vocês aí que estão no Belém do Pará. Deus abençoe também todos que estão aí em São José, Santa Catarina. Nosso abraço a todos os catarinenses. Um abraço também a quem está aí em Brasília, no Distrito Federal, nos acompanhando. Deus os abençoe. Um abraço. Deus os ajude. Em Jaciara, Mato Grosso, também nos ouvindo, nos assistindo nesta tarde. Um abraço a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Vargem Grande do Sul, São Paulo, Brasil. Um abraço a todos vocês, que Deus continue abençoando a cada um. Vocês também podem escrever no nosso canal, avozdosenhor.com.br. O nosso abraço também a irmã Marta Mendes, lá em Sapezal. Que Deus te abençoe, minha preciosa irmã. Ela diz assim: boa tarde com Jesus, o Senhor é a força da nossa vida. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de ouvir a tua santa palavra. É bênção sobre bênção. Irmã Creuza está aqui na igreja, né? Está ali na igreja, acompanhando juntamente com a irmã Débora Freitas. Deus abençoe. Irmão Nilson aqui conosco no estúdio. Deus abençoe. Irmã Maria Ubelina, irmã Bela, lá em Cáceres. Deus abençoe, irmã Bela. Irmã Marta Damos, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso somos alegres, né? Um abraço aí a todos os irmãos, irmão Getúlio, irmã Ana, irmão Raimundo aí, Araputanga, e a irmã Joelma, né? Que está se recuperando, está recuperando de uma cirurgia que ela fez. Deus abençoe. Irmão Abel Basílio, um abraço, companheiro, em Brasília. Deus te abençoe. Irmã Ana Vitória Fernandes, aqui de Rondonópolis. Deus te abençoe. Deus te ajude. Então nós vamos fazer uma oração, em seguida nós já vamos ouvir a irmã Isabela. Ela vai dar o seu boa tarde e em seguida ela vai cantar um hino, Lá Vem Ele, Lá Vem Ele. Vamos orar nesse instante. Eu convido o irmão Nilson para ele dar o boa tarde dele. Chegue mais perto, irmão Nilson. Dê o seu boa tarde, companheiro. Se o senhor puder chegar um pouquinho mais perto da irmã Isabela para aparecer aí. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Só um minutinho. Vê aí, irmão Nilson. Logo, o irmão Nilson sai na tela aí. Ele vai fazer a oração para nós aqui nesta tarde. Ele vai dar o seu boa tarde e fazer a oração. Vamos lá, irmão Nilson. Uma boa tarde para os irmãos e para os ouvintes que nos ouvem. É uma grande satisfação que esteja aqui acompanhando o pastor Márcio Freitas, e ele pregando a palavra. E hoje, certamente, você, no começar do dia, você pediu que Deus falasse contigo. E Deus vai falar. Você se mergulha nesta palavra, ouve e deixa ela descer nos canais até chegar no seu coração, que grandes coisas Deus vai fazer para você. Então creia somente, e mais Deus abençoa a todos. Fique conectado, que grandes coisas nós teremos. Amém, amém, amém. Irmão Nilson, aproveitando, faz uma oração de abertura para nós desta programação nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós pedimos que o Senhor continue com teus braços abertos e fazendo com que, Senhor Jesus, que cada um seja beneficiado pela tua palavra, pelo que o Senhor tem para dizer para cada um nesse momento que nós estamos vivendo, Senhor. Oh Deus, dá essa porção para cada um, o desejo que há no coração de cada um, para que eles possam, Pai, receber, Pai, esta porção, Pai. Fazer com que ele seja, Pai, liberto, pode ser da enfermidade, liberto dessa amarração que o diabo traga, Pai, na vida de cada um. Mas nesse momento, no ouvir desta palavra, nessa unção que o Senhor possa dar a cada um, que seja repreendido todos mal, e que esse canal seja aberto, Pai. Oh Deus, começando pelo ouvir, e que essa rede, Pai, possa estar conectada e descer esta voz no coração de cada um.
e que Deus ajude, Pai, e que ele seja beneficiado e seja ajudado no seu lar. No nome de Jesus Cristo que nós começamos este trabalho. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão diácono, irmão Nilson, né? Agora, nós vamos ouvir aí com a irmã Isabela. Ela vai cantar o hino Lá Vem Ele. Porém, antes ela vai dar o seu boa tarde. Como é que está o coração aí? Irmã Isabela e Ali, tem uma grata satisfação. Irmão Nilson, que acabou de orar, deu o seu boa tarde aqui, é meu pai. E a irmã Isabela é minha filha. Então, irmã Isabela, dê o seu boa tarde, minha filha. Boa tarde com Jesus a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos que estão através do Facebook, através do YouTube, através da rádio. É um grande privilégio estarmos aqui presentes nesta tarde, é a minha primeira vez, mas é motivo de grande alegria Deus ter nos trago aqui nesta tarde para levar alegria no coração de cada um dos irmãos e cremos que seremos ricamente abençoados. Amém, graças a Deus. Então, vamos ouvir o primeiro hino aí com a irmã Isabela. Lá vem ele. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Então, uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida,
a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Ele é Jesus, a tua salvação. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, meu amado, precioso irmão. Nós vamos ouvir mais um hino e da escolha da irmã Isabela. Pode ser qual desses aqui? Você cita aí. Então eu vou repetir aqui nosso endereço congregacional aqui no Tabernáculo da Fé aqui em Rondonópolis. Nós estamos na Rua da Saudade, número 53, no bairro São Sebastião 2, a Igreja Tabernáculo da Fé. Hoje nós teremos culto às 19h30. Já começaremos com o culto. E venham, traga toda a sua família, não perca a sua vitória, não perca a sua bênção. E nós temos programações também diariamente através do nosso canal no YouTube. Vocês que estão acompanhando pela rádio, você pode escrever no nosso canal avozdosenhor.com.br. Transmissão, todas as nossas transmissões dos nossos cultos são ao vivo através da nosso programa de rádio, através do nosso YouTube. E vocês são bem-vindos para estar conectado, como também estar presente no nosso santuário. A nossa igreja ali também em Várzea Grande fica ali na Avenida Gonçalo Botelho, número 2002, no bairro Cristo Rei. E esse final de semana nós teremos Santa Ceia do Senhor, né? Programação semana toda, o final de semana todo, sexta-feira, hoje à noite temos culto ali, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite, programações. E aí na segunda-feira continua, programações ao vivo, você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube, avozdosenhor.com.br. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Irmão Elias Rosa, lá em Caramujo, Deus continue te abençoando. Companheira irmã Ana Maria, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te ajude. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Irmã Maria Andrade, lá em Várzea Grande, Deus abençoe, minha preciosa irmã. Deus continue te ajudando, te fortalecendo. E a todos, né? Eu estou convocando a todos, toda a população rondonopolitana para estar conosco hoje no Tabernáculo da Fé, aqui em Rondonópolis. Deus abençoe. Irmã Isabela, qual é o próximo hino? Por onde Jesus passava. Vamos ouvir então com a irmã Isabela e Ali. Por onde Jesus passava aqui na terra, as trevas se dissipavam, a dor fugia. Paralíticos andavam, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, tudo era alegria. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam. Onde Jesus passava, as tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Por onde Jesus passava neste mundo, seguiam após os seus passos grandes multidões, vinham de todas as partes de onde ele estava.
consolação. Venha dar-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha dar-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Amém, graças a Deus, por onde Jesus passava, milagres aconteciam, milagres aconteciam. Meu irmão, minha irmã, se você não fez a escolha por Jesus, eu te convido a você fazer esta escolha nesta tarde, nesse instante. Deixa eu só baixar o meu retorno aqui um pouquinho. Aqui ao vivo é assim, tá, meus irmãos? Então, por onde Jesus passava, quando ele chega, ele muda o quadro, ele transforma, ele é especialista, e ele está ao alcance de todos os homens, de todos aqueles que clamarem, que chamarem por Jesus. A irmã Joana Dias, Deus abençoe a senhora, minha irmã, em Aparecida de Goiânia. Eu peço um levantar de mãos da igreja em favor da irmã Joana, né? Deus abençoe o levantar de mão de todos os ouvintes. A irmã Joana sempre está nos acompanhando, preciosa irmã, e que Deus ajude ela, né? Deus abençoe. Agora, eu quero meditar um pouquinho nesta tarde com vocês no livro de Atos, capítulo 26. É uma palavra de reflexão para todos nós. Aqui fala a passagem do apóstolo Paulo. Como é que foi a conversão do apóstolo Paulo? E ele estava dando testemunho ao rei Agripa. E ele estava dizendo como que foi que Deus o encontrou. E você pode ler todo o capítulo 26 depois. Para nós ganharmos um pouco de tempo, nós vamos ler apenas o versículo 12, versículo 13 e o 14 e até o 15, né? Do 12 ao 15. E depois a irmã Isabela estará também cantando outros hinos mais para nós aqui. Mas só para você ver o testemunho do apóstolo Paulo, e eu espero que você seja ajudado nesta tarde. Então a Bíblia diz assim, Paulo testemunhando para o rei Agripa, ele diz assim, Atos 26, a partir do 12, sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais, dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi num caminho uma luz do céu, que excendia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu amado e precioso ouvinte, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, então Saulo de Tarso, foi ensinado, foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande homem do seu dia. Ele foi ensinado conforme os costumes judeus, do judaísmo. Ele foi ensinado conforme os fariseus tinham entendimento.
E ele era um perseguidor dos verdadeiros e genuínos cristãos. Ele acreditava que ele era um doutor, ele acreditava que ele era um revelado. Ele acreditava que ele estava fazendo uma obra para Deus perfeitamente. Você vai observar que muitos estão nessa condição. Muitos estão assim. Estão fazendo uma obra para Deus, todavia fora da vontade perfeita de Deus. Foi assim desde o início, desde o princípio. O homem se estribando no seu próprio entendimento. O homem querendo dar uma mão para Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa que nós nos rendemos a Ele. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com Davi, rei Davi. Ele tentou fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. Quando ele pediu para buscar a arca, aquilo não era a missão dele. Então, desde o princípio, o homem tem esse entendimento de tentar ajudar, de tentar fazer algo para Deus, porém se encontra fora da vontade de Deus. Primeiro é preciso ele ter uma experiência com Deus. Primeiro é preciso ele ter um encontro com Deus. Você observa que lá no Egito, quando Moisés ficou sabendo pela sua mãe, que ele seria então o libertador de Israel do Egito, ele tirou ali sua espada e matou um egípcio. Ele tentou fazer a coisa da forma mecânica, humana, e não era daquela forma que Deus queria que ele fizesse. De forma que ele foi para o deserto, ele fugiu para o deserto. E ali Deus levou 40 anos para tratar com Moisés. Um certo dia Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando ele se deparou com uma sarça. E aquela sarça queimava, o fogo queimava, ardia poderosamente, mas aquela sarça não consumia. E Deus então disse para Moisés: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Então Deus instruiu Moisés e disse para Moisés descer para o Egito, porque Deus tinha uma missão. Deus tinha uma obra para realizar através de Moisés. Irmãos, este é o problema de muitos pregadores hoje, é o problema de muitos homens hoje. Ao invés de eles terem uma experiência na sarça ardente, ao invés de eles terem uma experiência com a coluna de fogo, como Paulo teve essa experiência, e depois ir pregar o evangelho, ele não fez isso. Ele não conseguiu fazer isso. Ele fez da maneira errada. O homem faz da maneira errada. Você compreende isso? Então veja vocês, que quando Saulo acreditava que estava fazendo uma obra para Deus, e ele saiu então, ele desceu com uma missão. A Bíblia diz que ele estava a caminho de Damasco. Ele estava numa comissão dos principais dos sacerdotes. Os sacerdotes haviam comissionado ele para ele então fazer aquela missão, para ele fazer aquela obra. E ele estava nada mais, nada menos perseguindo o povo de Deus, de forma que ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você está combatendo o meu povo, você está combatendo a mim, Saulo, em outras palavras. E vocês observam que, sendo fiel
aos seus superiores, sendo fiel àqueles sacerdotes. Ele foi nesta comissão. Porém, a caminho de Damasco, ele se encontrou com esta grande luz, que era muito mais clara do que o sol. E quando ele se deparou com esta luz, ele caiu no chão. A Bíblia diz que ele foi cegado e ele caiu. Meu irmão, minha irmã, é isto que os homens estão precisando nos dias que nós estamos vivendo. É como eu disse agora há pouco, cada homem, cada mulher na face da terra precisa ter este encontro com esta coluna de fogo, ter este encontro com o Senhor Jesus Cristo. E você não vai ter este encontro dentro de um colégio, estudando talvez filosofia, talvez teologia. Você observa que toda a teologia do então Saulo de Tarso não serviu para nada. Tudo aquilo que ele estudou, que ele aprendeu por longos anos, não serviu. Deus não precisou daquilo. Deus teve que derrubar ele. E ele então foi viver por 3 anos e meio no deserto da Arábia. E quando ele saiu dali, já apoderado do Espírito Santo, quando ele encontrou com a coluna. Veja vocês o que aconteceu quando ele foi na casa de Ananias. Ele pediu para que ele orasse por ele. A sua visão física foi restaurada. Ele foi cheio do Espírito Santo. Foi para o deserto. E quando ele voltou ali, em Atos capítulo 19, ele veio pregando a mesma mensagem, o mesmo batismo que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos estavam ensinando, começando ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Agora vejam vocês, quem foi que instruiu Paulo? Ele aprendeu aquilo nas escolas dos homens? Nas sinagogas? Não. Ele aprendeu aquilo diretamente de Deus. Por isso que ele disse, o evangelho que eu vos prego, não aprendi de homem algum. Mas ele recebeu do Espírito Santo. E a prova que ele recebeu do Espírito Santo é que estava totalmente em conformidade com o que Pedro, com o que Marcos, com o que os evangelhos, com o que os apóstolos estavam pregando, mesmo que ele não tenha caminhado com Jesus Cristo. Mas ele teve aquela experiência. E é isso que eu quero convocar a todos nesta tarde, neste momento, para que nós tenhamos esta experiência, que nós tenhamos este encontro com esta sarça, que nós tenhamos esse encontro com a coluna de fogo. E uma vez que Paulo teve esse encontro com a coluna de fogo, até o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Veja como que Deus faz a obra. Veja como que Deus transforma. E conforme eu estava dizendo para vocês, veja só o batismo que Paulo nos ensinou. Você vai lá para Atos capítulo 19. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta hora, veja só o batismo que Paulo ensinou àqueles homens que dizia ser discípulos de João Batista. Veja o que foi que Paulo ensinou para eles em Atos capítulo 19. Quando Paulo chegou ali, a Bíblia diz, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, veja vocês, eles foram batizados no nome de quem? No nome de Pai, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Repetiram esta ordenança que Jesus deu lá em São Mateus 28:19? Não, eles não repetiram. Eles receberam o nome. Eles foram batizados, imergidos nas águas, recebendo o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Veja, porque isto é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse lá em São Mateus 28:19, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai não é nome. Eu sou Pai, eu sou Filho, e são ofícios. Agora, Jesus pediu o nome do Pai. E você vai encontrar lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 38, quando aqueles irmãos estavam ali. Já a partir do versículo 37 você vai ouvir. O tema desta escritura é as primeiras conversões. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações. E é o desejo do meu coração nesse instante, nesta tarde, que o teu coração seja compungido, que o teu coração seja apoderado pelo Espírito Santo nesta hora. E você que não recebeu o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, apenas foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, corra imediatamente e seja batizado conforme os apóstolos foram batizados, conforme os apóstolos também batizaram. E você observa lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a Bíblia diz que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ainda Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele chegou a dizer: se nós mesmos, ou um anjo do céu, vier vos anunciar outro evangelho, além do que vos tenho ensinado, que seja anátema, que seja mentira. Agora, Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo ensinou a Santa Ceia com pão asmo, com vinho. Ensinou o lava-pés. Este foi o apóstolo Paulo, o grande apóstolo para os gentios. Agora nós vamos rasgar as cartas de 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos rasgar as cartas de 1 Timóteo capítulo 2. Não, de forma alguma. Você que é um revelado, você que é um cristão, você que já teve este encontro com esta coluna de fogo, certamente você está trilhando este mesmo caminho que Paulo trilhou. Ele chegou a dizer: sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele chegou a dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, meu irmão, quando Cristo, quando a palavra, quando o Espírito Santo, ele vive num homem, a atitude deste homem é diferente. Este homem tem que se comportar como o apóstolo Paulo se comportou. Esta mulher que está apoderada do Espírito Santo, ela vai se comportar como a Sara. Ela vai se comportar como a Virgem Maria. Ela vai se comportar como as irmãs da Bíblia se comportou. Porque o Espírito Santo, ele não tem dois
Ele não tem dois comportamentos. Ele não tem duas maneiras, ou seja, ele não guia um para um lado e guia o outro para o outro lado. Não, o Espírito Santo não fala isso, não faz isso. E vocês observam que naquele dia do Pentecoste, qual foi a palavra de Pedro quando aqueles irmãos estavam com o coração compungido? Eles disseram assim para Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora eu digo para você, meu irmão, ser batizado, repetindo os títulos de Pai e Filho e Espírito Santo, não te perdoa os teus pecados. Porque a Bíblia diz: para perdão dos vossos pecados é preciso ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho que Paulo pregou. Este é o evangelho que Paulo ensinou depois dele ter aquela experiência a caminho de Damasco. E talvez você está na sua casa nesta tarde, talvez você está no trabalho, talvez você está no trânsito. E a minha oração nesse instante, o meu desejo nesse instante, é que você tenha uma genuína experiência com o Espírito Santo. Oh, se toda a população rondonopolitana tivesse uma genuína experiência com o Espírito Santo, nós poderíamos pedir para fechar as cadeias, nós poderíamos pedir para fechar os presídios, as delegacias, porque não iam precisar. Um homem cheio do Espírito Santo, ele se comporta como um verdadeiro homem, como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira testemunha de Cristo aqui na terra. Agora eu convido você para refletir isso. Dê uma examinada. Como eu disse hoje de manhã, examinar as Escrituras e cuidar, ter nelas a vida eterna. Agora, quando você vai lá para Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Hebreus capítulo 3, versículo 8, ainda está escrito: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E talvez você está nessa situação, desejando: pastor, eu saio de uma igreja e vou para outra igreja. Pastor, eu vou para o monte, eu vou orar, vou jejuar, mas eu volto vazio. Meu irmão, para preencher a nossa alma, Deus enviou um maná para nós. Deus enviou uma palavra para nós. Deus prometeu Jesus Cristo lá em São Mateus capítulo 17, versículo 11. Ele diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E o maná para nós nos dias em que nós estamos vivendo é esta mensagem de Apocalipse capítulo 10, versículo 17. Um dia, quando um homem encontra com esta mensagem, quando ele se identifica com esta mensagem, eu posso dizer para você que ele então teve um encontro com Deus. Ele teve uma verdadeira experiência com Deus quando ele encontra com esta mensagem, quando ele recebe esta mensagem em sua alma. E é tudo que Deus está querendo que nós fazemos. É tudo que Deus está querendo que você faça nesta hora. Saia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 está escrito: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Saia desse sistema. Saia desse sistema que diz que Deus só quer o coração. Saia destas coisas. Entregue o seu corpo, entregue sua alma, entregue o seu espírito, entregue-se tudo para Cristo nesse instante. E eu digo para você, você nunca mais terá sede, porque você vai tomar de uma água, você vai tomar de um manancial, e não de uma cisterna que tem que estar manivelando, manipulando, dando cargo para um segurar membros da igreja, tem que dar cargo de diácono, cargo de presbítero, cargo de pastor, cargo disso, cargo daquilo. Não! Quem segura o Espírito Santo, quem segura o homem na palavra é o Espírito Santo. E Deus nesta tarde está enviando o Espírito Santo para nós, está mandando este maná, está mandando para nós encher os nossos corações com o Espírito Santo nesta hora. É assim, meu irmão. Deus não quer saber se você tem faculdade. Deus não quer saber se você tem dinheiro. Deus quer saber se você aceita Ele, se você recebe a palavra,
Se você recebe, você é um bem-aventurado. Vamos ouvir um hino com a irmã Isabela nesse instante. Deus não quer saber se você tem. Saulo perseguidor maltratava os cristãos, não sabia que eles já tinham a salvação. Os juraram de morte e iam para os matar. No caminho uma luz começou a brilhar. Eu também quero ser prisioneiro de Cristo, como foi transformado de Saulo para Paulo. Eu também quero ser prisioneiro de Cristo, mesmo sendo algemado, estava libertado. E a luz o cegou, escutando uma voz: Saulo, por que me persegues? O que fiz para vós? Prisioneiro serás da palavra de Deus. Serás agora, Paulo, um servo de Deus. Eu também quero ser prisioneiro de Cristo, como foi transformado de Saulo para Paulo. Eu também quero ser prisioneiro de Cristo, mesmo sendo algemado, estava libertado. E Paulo, pregador, pregou para os infiéis, sofreu perseguições, mas manteve a fé. Combateu o bom combate, sua carreira acabou, dando exemplo de honra de um servo do Senhor. Eu também quero ser prisioneiro de Cristo, como foi transformado de Saulo para Paulo. Eu também quero ser prisioneiro de Cristo, mesmo sendo algemado, estava libertado. Mesmo sendo algemado, estava libertado. Aleluia, graças a Deus, coisa boa, né? Esses hinos tão maravilhosos. Deus abençoe a nossa preciosa irmã Isabela. Eu gostaria que ela cantasse um hino em espanhol, tem como assim? O hino de saída, nós vamos ouvir a irmã Isabela cantando, continue conosco. Nós vamos fazer uma oração. Agora, Filemão, a epístola do apóstolo Paulo a Filemão, capítulo 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Meu irmão, eu pergunto você, um homem quando ele tem essa experiência com a coluna de fogo, ele se torna prisioneiro de quem? De Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Não prisioneiro de um homem, não prisioneiro de uma religião,
Não prisioneiro do dinheiro, não prisioneiro do carro, não prisioneiro de mulher, não prisioneiro de bebida, não prisioneiro de drogas, não, nada disso. Um homem, quando ele tem uma genuína experiência com Deus, ele se torna o quê? Um prisioneiro de Cristo. E eu pergunto, você nesta tarde, não quer ser um prisioneiro de Cristo? Talvez eu esteja falando com alguém que pode me dizer, pastor, eu já sou um prisioneiro. Sim, se você é um prisioneiro de Cristo, você certamente está vivendo a mesma palavra que o apóstolo Paulo viveu. Você está pregando a mesma palavra que Paulo pregou. Você está se alimentando desta mesma palavra. Não tem como Paulo ser prisioneiro de Cristo, viveu de uma forma, e nós dizermos que somos prisioneiros e viver de outra maneira. Não é assim. Não é assim. Então faça essa reflexão nesta tarde, nesse instante. Se você é um prisioneiro de Cristo, você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo ou deseja, nesse instante, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você fará isso. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Eu convido você para estar conosco nesta tarde, nesta noite, às 19h30, ali no Tabernáculo da Fé, na Rua da Saudade, número 53, no bairro São Sebastião 2. Você é o nosso convidado especial para estar ali. Nosso culto vai começar às 19h30. Às 19 horas nós já temos programa de rádio. E o nosso endereço eletrônico, para aqueles que estão acompanhando pela rádio, pelo aplicativo, você pode acessar o nosso canal no YouTube, avozdosenhor.com.br. Corra, escreva no nosso canal avozdosenhor.com.br e ative o sininho ali, você vai receber todas as nossas notificações de programação e eu creio que você vai ser abençoado. Então, esse culto que nós temos aqui, esse programa já está no nosso canal no YouTube. O meu telefone para contato é 65 99965 7472. Tá bom? Eu vou repetir. 65 99965 7472. Esse é o meu número de WhatsApp. Você pode estar entrando em contato. Então, meu abraço fraternal a todos que estão conectados. Pastor Mateus Guilherme, ali em Várzea Grande, Deus abençoe. Irmã Sueli Santos de Jesus, lá no Banco Central, Deus abençoe. Irmã Creuza, né, eu já falei. Deus abençoe a todos, Deus ajude. Irmã Esther Farias, aqui em Rondonópolis, Deus abençoe. Irmão Venceslau Soares, eu não sei se o irmão Venceslau é de Cacoal, Rondônia. Se for lá de Cacoal, Rondônia, Deus abençoe. Se não for também, Deus abençoe da mesma forma, tá? Um abraço. Irmã Juliana Lopes, lá em Castres, Deus abençoe, Deus te ajude. Há outros que sempre conecta, mas não coloca o nome. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Então, acompanhe as nossas programações pelo nosso canal no YouTube, avozdosenhor.com.br. Que Deus possa continuar te abençoando. Nós vamos fazer uma oração de encerramento e nós vamos ficar com o hino aqui cantado pela irmã Isabela Yali. E não perca a nossa programação. Se você não pode estar no... É isso mesmo, o irmão Venceslau, ele diz que é Cacoal, Rondônia. Deus abençoe, Deus ajude. Se você não pode estar no tabernáculo hoje, esteja através do nosso assistindo através do nosso canal. Lógico que seria ótimo, maravilhoso que você estivesse no tabernáculo, na igreja, no santuário. Seria muito bom. Mas caso você não consiga estar, o nosso canal no YouTube é avozdosenhor.com.br. Assista, nossos cultos são transmitidos, tá bom? Um abraço a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Senhor, o que seríamos de nós se não fosse aquele dia, quando o Senhor cruzou o nosso caminho? Quando o Senhor cruzou o caminho de Paulo,
há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Senhor, o Senhor cruzou o meu caminho. O Senhor cruzou o nosso caminho, Senhor. E nós podemos dizer assim: não vivo mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. Aquele velho homem foi sepultado. Aquele velho Saulo foi sepultado. E nós podemos dizer assim: de perseguidor ele passou a ser perseguido. Oh Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Que o Senhor nesse instante abençoa meus irmãos. Abra os olhos espirituais desses que estão me ouvindo. Se porventura ainda não compreender o que é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, que possam compreender, que possam ter uma experiência com Deus. Pai, ajude a cada um nessa hora. Que o Senhor nos dê um culto à noite abençoado, um final de semana abençoado, ó Pai. E que estejamos prontos, preparados na plataforma do arrebatamento. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, um abraço a todos vocês, que Deus possa vos abençoar. E se Deus permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós estaremos transmitindo aqui, através desta emissora, mais um programa, A Voz do Senhor. E eu creio que Deus fará grandes coisas por nós. Vamos ouvir a irmã Isabela cantando o hino Povo Barulhento. Ela vai cantar em espanhol, né? Vamos lá. Um abraço, um beijo no coração de todos. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Muy pronto saldrá una noticia de un pueblo desaparecido. 93. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Este pueblo era pueblo de Dios. ¿Dónde está aquella gente ruidosa? ¿Dónde está que no se ve ningún hermano? Alguien con una voz de lamento que decir en este punto: esa gente se fue a Sion. ¿Dónde está lo pastor de la iglesia? Los hermanos de aquí, ¿dónde están? Las mensajes que predicaban, muchos tristes alegraban. Ellos también están en Sion. ¿Dónde está la juventud de la iglesia? En las hermanas del ciclo de oración, que a Dios tanto clamaban, y los niños que cantaban, ahora están cantando en Sion. ¿Dónde está aquella gente ruidosa? ¿Dónde está que no se ve ningún hermano? Alguien con una voz de lamento que decir en este punto: esa gente se fue a Sion. Después de este gran evento, muchos creyentes volverán desviados en busca de los hermanos para la reconciliación, pero por desgracia no va a encontrar. ¿Dónde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Quando chegarmos no céu, veremos nossos irmãos
pois nós somos o povo de Sião. Aleluia, Quando chegarmos no céu, veremos nossos irmãos, pois nós somos. Amar a Jesus é amar ao perdido. Amar a Jesus é amar ao mendigo. Amar a Jesus é amar nosso irmão. Amar a Jesus é anunciar a salvação. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Amar a Jesus quando tudo está bem, no sofrimento ou mesmo a chorar. Amar a Jesus é nunca murmurar e a cada dia consagrar. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Vidas preciosas a Jesus ganhar.